Um assunto que tem vindo muito para mim recentemente é a questão da herança na visão sistêmica. No último mês aconteceu muitas vezes, assim, eu tive uma cliente que me procurou por uma consultoria jurídico-sistêmica, né? Que na verdade era uma pessoa mais aberta, então além dela fazer uma consulta jurídica comigo, perguntando algumas questões técnicas ali sobre o inventário, eu pude passar para ela algumas questões sistêmicas bem interessantes. Depois uma amiga minha veio me desabafar, me contar que estava tendo uns problemas de família e me pediu para falar um pouco sobre a herança na visão sistêmica. E passei ainda por uma outra situação de pessoas que estão tendo um problema com o inventário recentemente, então eu decidi fazer esse vídeo aqui falando um pouco sobre a visão sistêmica da herança, né? A contribuição que o Bert Hellinger pode dar para nós. Coloquei até meu computador de cola aqui para eu não esquecer, porque tem muita coisa legal para falar. Gente, a primeira coisa bacana que o Bert Hellinger fala a respeito da herança, e aqui tá a primeira coisa que para deixar bem claro, pessoal. Sou advogada, né? Temos a lei que fala, o nosso Código Civil, que trata a respeito da herança. Claro, né, que se a gente está ali dentro de um processo, a gente vai olhar toda essa questão da legalidade, ok? Agora, lembrando, né, apesar disso, também temos uma contribuição da visão sistêmica do Bert Hellinger a respeito do tema. Bert Hellinger falou sobre isso, escreveu sobre herança em livros dele, como por exemplo o livro que ele fala sobre assessoria empresarial. Então ele traz contribuições interessantes sobre o tema para refletirmos, né? Lembrando então que a abordagem sistêmica, a visão sistêmica amplia a nossa consciência, nos traz aí um novo ponto de vista, ok? Então, dito isso, esclarecido isso, vamos falar um pouco sobre a visão sistêmica do Bert Hellinger a respeito da herança, né? A primeira coisa que ele fala, que é bem interessante, é que a herança é um presente. Então ela deve ser recebida sem sensação de exigência. Olha que interessante. Ele fala assim que se a gente fica pensando muito na nossa herança, esperando muito uma herança, de forma consciente ou inconsciente, a gente começa a esperar a morte dos nossos pais. E que isso é ruim, né? Ele fala assim que a herança é um presente imerecido, porque nós não trabalhamos para construir aquele patrimônio. Então ele fala, inclusive, que dependendo das circunstâncias, de como as pessoas estão envolvidas ali, pode ser bom para elas e para o sistema até mesmo que elas renunciem à herança. Então, é algo a se pensar, é difícil, né? A gente está falando sobre patrimônio, nós somos seres humanos, todo mundo quer aí, né, ter mais facilidade de acesso às coisas através do dinheiro. Mas estou contando para vocês aqui coisas que o Bert Hellinger fala que servem para nossa reflexão. Ele fala assim que a gente tem que receber uma herança com a sensação de muita gratidão, né, sem essa sensação de exigência. E lembrando que a gente pode usar aquela herança para fazer algo muito bom para a nossa vida, né, que seria investir com a herança num propósito da nossa vida, em algo maior, né? Ele fala para a gente encontrar assim, algo que a gente faça, a canção que a gente precisa cantar na vida, né? Que seria algo ligado tipo, a um propósito, algo que a gente encontra, que a gente faz bem. E ele fala que a herança é muito bem aplicada se a gente coloca ali aquele dinheiro que a gente recebeu de presente, né? Aplicado em algo para servir aí num propósito de vida, né? Aí outra coisa que é interessante também, né? Saber herdar é saber honrar. Então, nesse contexto, por a gente não, né, merecer, na visão dele, aí, a herança, né? E eu entendo perfeitamente isso que ele quer dizer, porque é exatamente isso. Nós não trabalhamos para construir aquele patrimônio, né? Então, a gente realmente está recebendo um presente. Não foi algo que a gente, né, correu atrás, igual o dinheiro que a gente recebe no nosso dia a dia. Aquilo ali vem até nós porque os nossos pais, os nossos avós, enfim, alguém da nossa família construiu aquele patrimônio. Então, ele fala que saber herdar é saber honrar, que é essa questão de honrar com muita gratidão aquilo que a gente recebe, aquele patrimônio que aquelas pessoas construíram. Outra coisa que é legal também com relação à visão sistêmica aí da herança é que todos os herdeiros devem ser olhados, devem ser incluídos, né? Então, muitas vezes, quando fica aquela batalha ali de, às vezes, ter um filho que veio depois, né? Uma pessoa que foi fora do casamento e, às vezes, pode dar algumas brigas nesse sentido. Na visão sistêmica, por uma questão de pertencimento, é importante ela ser incluída ali também, né? Ela ser olhada, porque de acordo com o Bert, isso vai trazer mais equilíbrio, né? Para as nossas relações, então vai contribuir também para aquela herança ser melhor aproveitada. Ele fala também que a gente tem que perceber a fonte dessa herança aí para ver se ela não está contaminada de alguma forma, né? Porque algumas vezes a gente pode receber um dinheiro que veio, né, de
Origens ilícitas, né? Às vezes a pessoa assim grilou lá uma terra, não era dela, enfim, questões complicadas podem estar por trás da herança. E ele fala que nesse sentido a herança pode acabar se tornando até uma maldição ao invés de uma bênção, né? Que ela pode ser uma bênção se você usa a seu favor, mas pode ser uma maldição também, dependendo aí do que ela carrega junto, né? A história que vem junto com essa herança. Que aí é onde ele fala também da questão da renúncia, que ele fala que pode ser mais saudável para o sistema. E aí, claro, eu sei que isso não é fácil, mas é uma reflexão legal que ele traz. Deixa eu ver mais alguma coisa na minha cola aqui que eu possa ter pulado. Não, essa questão do lugar dos excluídos, eu falei, né, da fonte contaminada. Eu falei aqui de forma curtinha, né, apertada, mas falei basicamente sobre os pontos principais. Os vídeos aqui do IGTV são para serem curtos mesmo. Então, dúvidas maiores, qualquer coisa, a gente pode conversar por direct, né? Você pode querer fazer uma consultoria para olhar especificamente o seu caso, tá bom? Mas ficam aí algumas reflexões sistêmicas a respeito da herança. Obrigada.